futuro seu é o presente. Essa é a palavra que Deus colocou em nossos corações para que nós pudéssemos compartilhar com vocês. Quando nós pensamos no futuro e onde a gente quer chegar, normalmente nós perdemos de vista o presente. Então os nossos olhos ficam lá na frente e nos esquecemos de olhar para o agora, para o hoje. Porque as ferramentas que vão te levar amanhã ao seu futuro vitorioso, elas estão aqui hoje. Em nome de Jesus. Então, como o tema, na verdade, nos sugere, né, que o seu melhor futuro, ele será determinado pelo seu presente, né? E essa pauta, pastor, essa convicção que o Senhor traz para nós, ela é pautada em quê? Ela é pautada na esperança. Ela é pautada na palavra, nas promessas de Jesus. E deixa eu te dizer uma boa notícia. Jesus já disse sim a todas as promessas que ele fez. Todas as promessas. Então, na verdade, não há como o seu destino não ser melhor. Não há como o seu futuro não ser melhor. Com certeza, Deus tem ainda grandes coisas reservadas, preparadas para realizar através da sua vida e na sua vida. E Ele vai usar você para isso em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia. E eu quero, na verdade, pegar a história de uma mulher na Bíblia, para que possamos entender exatamente que o futuro dela estava exatamente no presente. Essa mulher, essa história é contada nos evangelhos e fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Está lá em Marcos capítulo 5, versículos 25 a 34. Você vai poder acompanhar essa leitura junto comigo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Louvado seja o nome do Senhor. A gente lê, eu tenho certeza que alguns aqui já leram essa passagem várias vezes, não é? Mas quando a gente pega a palavra de Deus e lê, ela sempre tem algo específico para nós, para você, quando você está lendo. Então, quando a gente pergunta assim: aonde você quer chegar? O que você deseja alcançar na vida? Qual é a sua meta para você alcançar? As pessoas muitas vezes não sabem, não é? As pessoas muitas vezes estão no caminho, mas parece que ainda estão perdidas, porque elas não sabem aonde elas querem chegar, o que elas querem alcançar. Por quê, pastor? Porque na maioria das vezes nós não valorizamos o que temos hoje. Nós ficamos esperando para valorizar o amanhã. Só que o amanhã não chegou. O que chegou foi o hoje, o presente.
você tem que aproveitar a oportunidade hoje. Amém? Então, conforme a história dessa mulher, nós vemos na história dela 4 posturas, assim, fundamentais para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Então, como que eu vou acelerar, pastor? Como que eu vou alcançar? Como que eu vou chegar lá e garantir o meu futuro vitorioso? É simples. O que essa mulher fez? Qual é a primeira coisa que ela fez e a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que ser uma pessoa visionária. Uma pessoa visionária. Olha o que o texto diz. No texto, a mulher tinha uma visão muito clara aonde ela queria chegar. Aonde que ela queria chegar? Ela queria chegar até Jesus, para ser curada. Ela tinha uma visão muito clara. A Bíblia diz, quando ela ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Irmãos, aprenda uma coisa e anote isso. Visão é aonde nós queremos chegar. E missão, pastor? Missão é como nós vamos chegar lá. Então essa mulher tinha uma visão. Qual era a visão dela? Era visionária. Ela ouviu falar que Jesus estava passando por lá. E ela não pensou nas lutas, nas dificuldades, nas adversidades que ela ia enfrentar para chegar até Jesus, porque uma multidão estava ao redor de Jesus. E lembre-se, ela estava há 12 anos perdendo sangue. 12 anos sofrendo. Ela não era uma mulher forte, ela não era uma mulher saudável. Ela era uma mulher doente. E aí, o que ela teve quando ela ouviu falar, Jesus está aqui? Olha a visão dela. Ela não pensou, como que eu posso chegar lá? Primeiro ela pensou o seguinte, eu vou chegar lá. Amém? Quando a pessoa é visionária, é possível se levantar acima das circunstâncias. Quando você tem a visão, sabe, de Deus na sua vida, daquilo que Deus já preparou para você, você vai declarando, você vai profetizando, você vai olhando para aquilo, não, eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Mas com o quê? Com o que Deus te deu hoje, com o que Deus tem te dado hoje. Para minha tristeza, muitas vezes, muitos crentes estão abrindo mão do que Deus tem dado para eles hoje. Eles nunca vão conseguir alcançar o que Deus preparou para eles amanhã. E essa é a minha tristeza muitas vezes, quando eu vejo pessoas desistindo, quando eu vejo pessoas abrindo mão daquilo que Deus chamou essas pessoas. E aí eu fico perguntando assim, como que essa pessoa quer alcançar algo de Deus amanhã, se hoje ela está abrindo mão daquilo que Deus tem dado para ela, daquilo que Deus tem confiado às mãos dela. Então você precisa ser uma pessoa visionária, uma pessoa que tem a visão de Deus na sua vida. Quando se é visionário é assim, o seu futuro é traçado pelo seu presente, querido, e não pelo seu passado. Tem muita gente que fica agarrado que é o passado, muita gente que não pensa, que não tem a visão, e Deus está falando para você, olha, passado passou. Hoje mesmo Deus estava falando comigo, meu filho, o seu passado passou. Muitas vezes nós ficamos agarrados, o que nós fizemos lá atrás, aonde eu errei, aonde eu falhei, a gente fica nessa, né, nessa paranoia muitas vezes de ficar buscando no passado o que você errou, aonde você falhou, o que você deveria ter feito, o que você não deveria ter feito, e a gente fica perdendo tempo quando a gente pensa assim, porque o seu passado não vai mudar, mas eu tenho certeza, querido, que Deus quer mudar o seu presente para moldar o seu futuro. O seu futuro será moldado pelo seu presente. Pensa nisso, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Uma pessoa visionária, irmãos, ela sempre vai ter um desempenho de uma pessoa vencedora. Por quê, pastor? Porque uma pessoa visionária, ela se vê vencedora, ela não se vê perdedora.
ela não se vê fracassada, ela não se vê recuando, ela não se vê entrando dentro da caverna, ela não se vê desistindo, ela se vê mais que vencedora. Essa é a pessoa visionária. Mas pastor, nós não estamos vendo nada aqui. Não é para você ver. Essa visão é a visão física. A visão que Deus te dá é a visão espiritual. E você começa a enxergar tudo que Deus tem preparado. Então uma pessoa visionária, ela se vê exatamente assim. Ela se vê uma pessoa mais que vencedora. E é isso que você, que eu, que nós temos que nos enxergar. Em nome de Jesus. Você está entendendo isso, irmão? Ou a pessoa visionária, ela não nega os seus problemas. Existe uma realidade, existe. Mas a minha visão é de um Deus que é capaz para fazer muito mais do que eu imagino, do que eu peço. Muito mais. Então a visão está pautada na promessa de Deus. A promessa de Deus é que Ele tem poder para fazer muito mais. Então não existem circunstâncias ou dificuldades que vão nos impedir de chegar lá, de alcançar, de vivenciar aquilo que Deus tem preparado para nós. Você está entendendo, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então não seja aquele crente amanhã que, sabe, está desistindo das coisas que Deus confiou às suas mãos. Tem muito crente assim, olha a segunda coisa que aquela mulher faz. Olha só, irmão. Por que o seu melhor futuro é o presente? O que aquela mulher faz? Ela encontra ânimo. Tenha ânimo. Olha só o texto. E estava ali certa mulher que havia 12 anos. 12 anos, diga 12 anos. Vinha sofrendo de uma hemorragia. Quero perguntar aqui se tem alguém aqui que está sofrendo de alguma doença que está destruindo, que está deixando você na cama, que está deixando você, sabe, dentro de casa, que você não pode sair dentro de casa. Ninguém, porque senão você não estaria aqui. A verdade é essa. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Existem pessoas que estão num leito dentro de casa, impossibilitadas de sair dentro de casa, que daria tudo para estar no seu lugar aqui. Existem pessoas que estão no leito de hospital agora, que daria tudo para estar no teu lugar aqui. Então o que eu estou falando com isso? Por que eu estou abordando isso? Estou abordando isso para você entender o seguinte, que o estado daquela mulher era tão terrível, que eu não sei onde ela encontrou ânimo. Não sei onde ela encontrou ânimo, gente. Porque hoje você olha para determinados cristãos, que qualquer coisa ele está desistindo, qualquer coisa ele está desanimando, qualquer coisa ele sabe, ele não quer mais, qualquer coisa ele, me desculpe a expressão chula, mas é uma expressão para você entender bem mesmo, ele chuta o pau da barraca. Ele não quer saber mais, eu não quero saber mais disso, eu não quero saber mais daquilo, eu não quero mais me envolver nisso, eu não quero mais participar daquilo. E ele então, o que está vendo com você? Estou desanimado, as coisas dão certo na minha vida, e na igreja é assim, e eu estou assim. Meu Deus do céu, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando uma pessoa vem assim, eu digo assim, olha, eu só mostro algumas coisas para essa pessoa. Eu faço essa pessoa enxergar o que ela não está enxergando. Então uma pessoa que quer ter um futuro vitorioso, ela precisa ter ânimo. Quando? Lá, quando alcançar? Não, agora, que ainda não alcançou. Não é quando você alcança a vitória, que você vai dizer, agora eu estou animado. Animado para quê, se você já alcançou? E aquela mulher estava exata, e ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, o que acontecia com ela? Piorava, o estado dela piorava. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, tem como, porque a Bíblia não traz detalhes, mas tem como uma pessoa ter ânimo, está lutando, pastor, estou me esforçando, estou fazendo isso, mas as coisas só pioram. Você já encontrou gente assim? Você já encontrou crente assim? Rapaz, eu faço, a coisa só piora na minha vida. É nessa hora que você tem que ter ânimo.
E como, pastor, ter ânimo numa hora dessa? Pauta sua vida nas promessas e não nas circunstâncias que você está vivendo. O que te sustenta é a palavra, é a promessa. Não é a circunstância que você está vivendo, mas é a promessa do Senhor. Essa mulher, irmão, estava exatamente assim. Você pensa, uma mulher doente há 12 anos, e quem naquela época tinha esse tipo de doença, primeiro, ela era vista pela sociedade como amaldiçoada. Não tinha concepção de outra coisa. Ela estava sendo amaldiçoada. Segunda coisa, ela não podia sair, ela não podia ficar com... ela não podia sair para fazer compra, ela não podia sair para comprar roupa. Ela não podia, porque ela estava imunda, ela estava doente, ela estava amaldiçoada. Veja, irmãos, uma mulher amargurada, triste, com a situação que ela vivia. Mas o que aconteceu, pastor? Ela encontrou ânimo para enfrentar as dificuldades. E eu vou dizer uma coisa para você, você que costuma ler a Bíblia, né? Uma das frases preferidas de Jesus nos evangelhos é exatamente essa. Qual, pastor? Tem de bom ânimo. Então vira para o teu irmão e diga, tem de bom ânimo. Ter bom ânimo não é quando a coisa está fácil, não, é quando está ruim a coisa, quando está difícil. E essa palavra no grego significa tome coragem. A expressão no grego é exatamente essa, tarsel. Tome coragem, não tenha medo, se anime. Mas como? Aí a pessoa olha para você e diz assim, você está ficando doido, você não está no meu lugar, você não está vivendo o que eu estou vivendo. Não é para você viver o que eu estou vivendo, eu estou dizendo para você ter ânimo, não na minha palavra, não na situação que você está vivendo. Tenha ânimo na palavra que vem de Deus para o teu coração. É na palavra de Deus que você tem que ter ânimo. E Deus fala para você, se esforça, tenha coragem, tenha bom ânimo. Seja corajoso. Irmãos, na época de Salomão, quando você lê a história de Salomão, você percebe que todos os reis daquela época, eles ficavam encantados com o reinado de Salomão. Todos os reis visitavam Salomão. Eles queriam saber por que ele era o rei mais rico da terra. Por que o reinado dele era o reino assim mais frutífero, o reino mais bem visto. Da onde vinha tanta sabedoria? E as pessoas chegavam lá, irmãos, Salomão desenvolvia no seu reinado uma cultura de ânimo. As pessoas eram animadas. E a cultura de ânimo leva você a realizar grandes coisas. Você já caminhou com uma pessoa animada? Hein? Já caminhou? Eu caminho com algumas pessoas animadas. Sabe, algumas pessoas que... Não, nós vamos conseguir, não vai dar certo. Não, Deus está nesse negócio. Não, a palavra de Deus diz isso. Sabe aquela coisa, você fala assim, rapaz, mas olha, não, mas olha assim e tal. Sabe, andar com pessoas, uma cultura de ânimo, uma cultura de coragem, uma cultura de ousadia. Andar com pessoas assim é fantástico. E nos dias de Davi, nos dias de Salomão, principalmente, Israel era um povo animado. Era um povo corajoso. A rainha de Sabá ficou encantada quando ela chegou lá. Segundo os historiadores, na história do cristianismo mostra que quando ela chegou lá, uma das coisas que ela ficou encantada foram com os servos de Salomão, porque ela via nos servos ânimo, sabe? Um povo trabalhando, um povo servindo, animado, feliz. Ela ficou encantada. Isso os historiadores, a Bíblia não dá esse detalhe, mas a história registra o contexto da época mostrando exatamente assim. Deixa eu te falar uma coisa. É o nosso estado de ânimo que nos faz agir ou não agir diante dos desafios. Que uma pessoa desanimada, irmão, parecer um desafio, ela vai... Não dá certo. Ela vai colocar vários obstáculos. E normalmente ela diz assim, é porque você não está no meu lugar. Normalmente ela diz assim. Por isso que quando eu vou aconselhar uma pessoa que está assim, eu não uso nenhuma palavra minha. Eu uso a palavra de Deus.
Aí eu digo assim, ó, a palavra de Deus diz isso e isso. Toma. Pastor, você crê ou não crê? Se você só crê naquilo que vê, então não é fé. Agora, se você está crendo naquilo que ele disse, sem ver, isso é fé. Isso é fé. Então, para você dizer para mim que crê em Deus, você tem que dizer para mim assim, eu creio na palavra que ele diz, Senhor. É desse jeito. A Bíblia fala exatamente assim para nós. Que nós não vivemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Em nome de Jesus. Por isso que muitas vezes, quando o estado de desânimo vem, eu não estou falando que as pessoas não, que você não vai desanimar durante a sua jornada, que não vai sentir um desânimo, vai sentir. O que eu faço, pastor, quando eu fico desanimado, ou quando eu me desanimo com determinada situação? Vai para a palavra, vai para o joelho, vai orar, Deus vai trazer palavra, você vai ser levantado ali pela palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Eu não vou dizer para você, pastor, o senhor nunca desanimou. Na jornada a gente desanima, tem hora que a gente fica desanimado. E aí, o que acontece? O senhor se entrega ou o senhor reage? É claro que eu reajo. E como que eu reajo? Eu reajo buscando a palavra. Assim diz a palavra do Senhor. Hoje mesmo Deus estava falando comigo. Eu estava meio desanimado hoje. E aí eu fui orar, fui falar com o Pai. Eu cheguei aqui mais cedo, fui lá para o escritório. Aí eu comecei, aí Deus me levou a uma palavra dele. E Deus disse assim, meu filho, eu estou contigo, eu te levanto, eu te sustento. Ei, acabou o desânimo. E aí o ânimo entrou. E aí nós estamos aqui ministrando a palavra de ânimo para você. Porque não foi o pastor, foi Deus que fez isso. A palavra dele é que fez isso. A palavra dele não é uma palavra morta, a palavra dele é uma palavra viva, é uma palavra que penetra, é uma palavra que restaura, é uma palavra que traz vida. Por que eu estou te contando esse detalhezinho da minha experiência? Para você entender, querido, ou não perceber, talvez há pessoas que dizem assim, o pastor nunca passou por isso. Que é isso? Eu sou gente igual a você, igualzinho a você, eu sinto igual a você, tenho sentimentos igual a você, tá? Fui criado por Deus igual a você. Fui salvo pelo Senhor igual a você. Amém? Uma pessoa animada, ela quer sempre vencer, irmão. Quer sempre vencer. Então diz para o seu irmão, tenha bom ânimo. Seja realista, irmão. Acredite em milagres. Acredite em milagres. Impossível é a diferença entre onde você está e aonde você quer chegar. Vou repetir, impossível é a diferença de onde você está e aonde você quer chegar. Acredite nos milagres. É o que aquela mulher fez, ela acreditou. Sabe, ela por ter fé, por acreditar, ela então teve ânimo. Ei, ouvi falar que Jesus está passando. É a minha hora. Amém? Terceira coisa que aquela mulher fez e que nos leva a entender que o nosso futuro, o melhor está no presente. Mova-se por fé. Veja o que o texto diz. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o quê? Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse para ela, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Isso aqui é uma outra versão. Olha só, irmão. Diante desse quadro, eu pergunto para você o seguinte: o que movia esta mulher? O que moveu essa mulher a enfrentar os seus algozes, a enfrentar os próprios discípulos de Jesus que estavam ali, a multidão que estava ali? Você precisa entender. Quando você tiver um tempo, você vai lá e vai no Google, vê a mulher do fluxo de sangue, à luz da medicina.
você vai entender melhor esse texto, porque eu não posso falar, não vou falar que vai ganhar muito tempo. Você vai entender, irmão, o que a palavra ali fala. Aquela mulher perdendo sangue todo dia, ela sentia câimbras no corpo todo, ela não conseguia se mover facilmente, ela sentia dores todos os dias. Pastor, então o que moveu aquela mulher? Foi a fé. Ela ouviu falar o quê? De Jesus. É a minha oportunidade. O que moveu? O que a levou foi a fé. Ela acreditava que se ela tocasse só na orla do vestido dele, ela seria curada. Eu fico muitas vezes vendo as pessoas hoje dizendo assim: eu creio em Deus, mas não crê, porque as pessoas não se esforçam, porque fé, irmão, não é uma coisa sentimental, não é uma coisa que você sente, né? Fé é uma coisa que você age, é movimento, é um movimento que você tem que ter, em nome de Jesus. Sobre fé, alguém afirmou: a fé não é um salto no escuro, a fé é um salto na certeza que Deus está lá, apesar de nós não vermos, Ele está lá. Aquela mulher não via Jesus, mas ela tinha certeza que Jesus estava lá e que Jesus podia curá-la. Tem gente da fé, pastor, a gente fé, né? Parece que a gente está dando um pulo no escuro. Não, fé é convicção, irmão, é certeza, mesmo que você não esteja vendo, você acredita, você espera, amém? E o que a Bíblia fala sobre fé, pastor? A Bíblia diz que sem fé é impossível. Aquela mulher agradou a Deus, aquela mulher agradou a Jesus. Primeira coisa que aquela mulher fez com Jesus foi agradar a Jesus. E ele olhou para ela e disse assim: filha, a tua fé te curou, te salvou. A fé é como uma viagem que você está fazendo, sabe? E o seu farol do seu carro, fazendo uma viagem à noite, o farol do seu carro alcança no máximo, segundo os entendidos, 100 metros à frente. Mas você não deixa de acelerar. Por que você não deixa de acelerar? Por que você continua acreditando que na próxima etapa, mais 100 metros, está tudo certo? Não vai ter um buraco, não vai ter, sabe, não vai ter nada para destruir você. Você acredita. Por quê, pastor? Porque você acredita no caminho que você está. Você acredita no caminho que você está. É desse jeito. Porque você não vê além dos faróis. Você só vê aonde o farol consegue chegar. É assim, irmão. É assim na caminhada cristã. A gente não consegue enxergar lá. Consegue enxergar amanhã, pastor? Não, estou conseguindo enxergar hoje. Amanhã não estou conseguindo enxergar ainda. Mas eu continuo acelerando. Você dirige no ritmo de 100 km por hora. Por quê? Porque você confia no caminho, irmão. O nosso chamado é para o caminho. Fomos chamados para o movimento, fomos chamados para a ação. E fé é isso. Fé é movimento, fé é ação, fé é decisão, fé é atitude, fé é romper as barreiras. Isso é a fé. E foi isso que fez e motivou aquela mulher a chegar lá. Ela pôs o pé na estrada, ela pôs o pé no caminho e foi. É o caminho, irmão, que nos faz andar e caminhar. A fé é uma certeza naquilo que já deu certo, não é naquilo que vai dar certo. A fé é uma convicção: já deu certo, pastor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Tem até uma música aí antiga, né? Se a gente, é isso aí, pastor Marcos Júnior, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Se colocou a fé em ação, irmão, já deu, não vai dar.
Já deu, porque a fé que faz, a ação, ela faz o céu abrir e vir a teu favor. Em nome de Jesus. É a sua fé. E nós falamos muito sobre fé para os outros, mas na hora que é para nós, a gente fica ali duvidando. Não é verdade? Não, meu irmão, tenha fé, tenha bom ânimo. Aí na hora que chega a tua vez, vai viver aquilo que você tem ministrado nos outros. E o que você tem ministrado não vem de você, vem de Deus. Amém? E Deus nos chama para dar esse passo. Aquela mulher foi chamada para dar o passo, e agora é a hora. Por que, irmão, o que você vê quando você olha? Hoje nós estamos, participamos da Santa Ceia do Senhor. E quando nós olhamos para a mesa, nós vemos o cálice. O cálice, ele representa o sangue de Cristo. O sangue que foi vertido para estabelecer uma nova aliança. E quando nós olhamos para ali, nós lembramos da cruz. A cruz, pastor, quando você olha para ela, você vê o quê? Você vê dor, você vê sofrimento, você vê tristeza, você vê humilhação. Não é assim? Quando você olha para a cruz. Mas quando nós olhamos com fé para a cruz, irmão, quando nós olhamos com fé, nós enxergamos o seguinte: a cruz foi o pior acontecimento que se transformou no melhor acontecimento. Foi a cruz. Foi a partir da crucificação do Filho de Deus que qualquer coisa ruim pode se tornar boa. Então quando eu olho para a cruz, tem dor, tem sofrimento, mas quando eu olho para a cruz com a fé que Cristo me deu, irmão, eu vejo salvação, eu vejo libertação, eu vejo cura, eu vejo vitória, sabe? Eu vejo coisas grandes de Deus, porque foi ali que Jesus falou: está consumado, está selado, tudo está feito agora. Foi na cruz do Calvário. É essa fé. É essa fé. E a última coisa, irmãos, que pode transformar o seu melhor futuro, que é o presente, e que aquela mulher fez, ela agiu com perseverança. Eu vou repetir o texto aqui, só para você ficar atento. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, 12 anos. Ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. É como se a vida daquela mulher, porque o sangue representa a vida, né? É como se a vida daquela mulher fosse se esvaziando dia após dia, que ela estava perdendo sangue. Irmão, deixa eu enfatizar aqui. Ela foi em todos os médicos, gastou todo o dinheiro que tinha, e o sangue não parava de descer. Preste bem atenção no texto. Ela estava perdendo a vida. E de repente ela ouviu falar de Jesus que gerava vida. Se eu só tocar, o ventre daquela mulher era um canteiro de morte. Se transformou num canteiro de vida. Ainda há pessoas que precisam entender melhor essa verdade. Sem falar do que eu já falei aqui, da segregação social, familiar. Ela está amaldiçoada. Ela está dentro do quarto. Ela não pode sair de lá, porque ela está amaldiçoada. Para os judeus, ela estava imunda, suja. Não se podia tocar numa mulher quando ela estava assim. Esse era o costume da época. E aquela mulher vai até Jesus.
ela perseverou, irmãos. Só quem persevera chega lá. Tem uma frase que diz: somente os que perseveram têm histórias de milagres para contar. Só. A perseverança é uma fusão de firmeza, de paciência e de esperança. Aquela mulher não desistiu. Quem persevera alcança o propósito de Deus na vida dela. Tenha paciência. Em nome de Jesus. Infelizmente, nessa nossa caminhada, toda vez que eu vejo alguém desistindo, pastor fulano desistiu, pastor fulano abriu mão, pastor fulano. Você pode pensar que não, mas eu fico triste. Eu fico pensando assim, gente, por que as pessoas não... Ainda mais aquelas que são cristãs, que são seguidoras de Jesus, por que elas não tomam a palavra para elas? Por que elas não perseveram? E aí você vê um monte de crente apático e que não alcança aquilo que Deus tem para elas. Por quê, pastor? Porque elas não perseveram, não é porque Deus não quer dar. Tem que perseverar. Persevere, não desista. Você será lembrado não por desistir, mas por prosseguir, por avançar. Por avançar. Hoje mesmo eu recebi a notícia, né? Me passou, mais um desistiu. Jesus. E assim, as pessoas desistem como se fosse uma coisa muito natural para elas. Na semana, alguém chegou para mim e disse assim: ó, Beltrão desistiu. Jesus amado, Deus, o que acontece com essas pessoas, gente? E não são incrédulos não, são aqueles que se dizem crentes em Cristo. Perdeu a esperança? A sua fé está fundamentada em quê? Nos seus sentimentos? Sua fé está fundamentada naquilo que é bom? Você recebe o que é bom, mas aquilo que você acha que não é bom, você não quer enfrentar, confrontar, não quer? Você quer ir, sabe, para a glória celestial, sem enfrentar o caminho da cruz? Ei, estão te iludindo. E muitas vezes as pessoas, mas a gente precisa tentar convencer essas pessoas ao contrário. Gente, a gente não convence ninguém, quem convence é o Espírito Santo, quando a pessoa deixa. Você imagine, se o Espírito Santo tivesse essa liberdade para forçar as pessoas a serem convencidas. Não precisava nem mais pregar o Evangelho. Mas se crente que é crente, que diz ser crente, o Espírito Santo não consegue fazê-los mudar, você imagine, irmão. Então você precisa perseverar. Comecei. Aquele que começou a boa obra em você, ele vai continuar e ele vai aperfeiçoar essa obra dia após dia, semana após semana. Vai ser muita glória, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? O seu melhor futuro é o seu presente. Então não fique nessa amanhã, a semana que vem, o mês que vem. Não, eu vou mudar. Não, eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer aquilo. Mas aí você olha, e aí, fez? Não. E aí, fez? Não. E aí, fez? Não. Oi, gente, então as pessoas estão assim. Elas estão entendendo que o futuro delas é melhor. Mas como que ela vai ter um futuro melhor? Sem ela no presente estar agindo, animada, perseverando
tendo a visão de Deus na vida dela. Eu quero que você seja desafiado hoje, irmão, em nome de Jesus, por essa palavra de Deus no seu coração. Vamos ficar em pé. Eu queria que você desse um basta. Que basta, pastor? Eu queria que você desse um basta. Olha, mesmo que em algum momento eu possa desanimar, eu não vou desistir. Mas eu não consigo ver, mas continue crendo. Continue perseverando. Continue se entregando. Em nome de Jesus. Eu quero que você sinta isso, que você viva isso, que você se entregue a isso. É a palavra que Deus traz para você. Acelera para o seu destino. O que Deus tem preparado é muito, muito, muito abençoador. Mas pastor, eu não vejo. Não é para você ver, é para você acreditar. Porque Deus não tem algo pior para você amanhã não. Porque Deus não tem algo desastroso para você amanhã não. Deus sempre tem algo melhor para nós amanhã. Porque a Bíblia diz que a nossa vida é uma novidade de vida todo dia. Em nome de Jesus. Então crente que pensa amanhã, 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 amanhã. O que eu vejo de gente dizendo, não, amanhã, pastor, não deixa, não. Eu vou fazer, eu vou não sei o que, eu vou mudar, eu vou tomar essa decisão. Não, eu vou voltar, não, eu vou, ó. E a gente fica aguardando, esperando. E aí? Ainda não deu. Você não sabe o que você está perdendo. Porque o propósito, o plano, o projeto que Deus tem para você é de prosperidade, de crescimento. A Bíblia diz que é de coisas grandes, é de coisas maravilhosas. E isso para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, é isso que Deus tem preparado. O seu melhor futuro não é amanhã, o seu melhor futuro é hoje. Você tem que fazer, faça hoje. Haja hoje. Se levante hoje. Toma a postura de mudar hoje. Reconcilia hoje, restaura hoje, perdoa hoje. Ei, volta atrás, se arrepende hoje. Eu tomei essa decisão, mas eu tomei na carne. Eu tomei pensando em mim. Eu tomei por causa do meu orgulho. Eu tomei por causa da minha vaidade. Eu tomei porque eu não olhei para o Senhor. Eu tomei porque eu baseava na minha palavra e não na do Senhor. Então é hoje. Hoje você pode mudar. Hoje você pode se arrepender. Hoje você pode se humilhar. Hoje você pode se confrontar com Deus e dizer, Deus me perdoa.